De hoje. Vamos ver aqui qual é a pergunta que nós temos hoje, tá? É muito interessante ela. O que é luta de classe na Bíblia? O que é luta de classe na Bíblia? Então veja, primeiro, a gente vai conversar sobre um assunto muito usado por alguns espertos para desinformar pessoas. Luta de classe tem sido usado por gente mal intencionada para afirmar que se trata de pessoas atuarem para criar intriga, briga, todo tipo de violência contra outras pessoas, uma classe fazendo contra a outra. Entendeu? Então, são desinformações intencionais que muitos fazem. Muitos mesmo, tá? Segundo, luta de classe, em outras palavras, quer dizer algo que acontece espontaneamente entre duas classes sociais, considerando que basicamente só há duas, a pobre e a rica. Entre os pobres é que diferencia entre classe média, pobre e miseráveis. Mas é tudo quase igual entre si, todas são extremamente vítimas da classe rica, tá? Rico, né? Então presta atenção nessa maneira de entender tudo. Rico é aquele que, se parar de trabalhar, vai continuar vivendo bem, com regalias, com confortos e privilégios, além do que precisa para a sua existência. É como aquele rico insensato da parábola de Jesus, que acumulou tanta riqueza que disse a si que poderia estar tranquilo, pois tinha muita riqueza acumulada. Pobre é aquele que, se parar de trabalhar, mais cedo ou mais tarde vai passar todo tipo de dificuldade. Isso inclui a classe média, que, em seus preconceitos e arrogâncias, se sente rica e melhor que qualquer pobre. Então veja, a diferença básica entre os pobres é que a classe média dura 1 ou 2 anos sem trabalhar. Então, se eu sou classe média, né? Se eu parar de trabalhar, eu vou ainda durar assim 1 ou 2 anos e com uma certa vivência. Mas depois disso, eu não vou suportar mais. Eu vou ter que, né? Não vai dar certo. Aí tudo acaba. Vou terminar morrendo de fome. Essa é a classe média. A pobre dura 1 ou 2 meses sem trabalhar. Então, a classe média para de trabalhar 2 anos, ela acaba. Mas a classe pobre, né, o pobre, quando ele para de trabalhar 2 meses, ele já está passando fome. O pobre. E a classe miserável, os miseráveis, dura 1 ou 2 dias sem trabalhar. Se ele passar 1 ou 2 dias, ele passa fome. A diferença é só essa, tá bom? 5. Luta de classe é a diferença de interesses que uma classe tem e que encontra oposição natural na outra classe. O rico nunca se farta com a sua usura e o pobre naturalmente quer ficar rico, mesmo que seja como os falsos ricos da classe média. Essa é uma luta, né? Então veja agora o que é que acontece. Para ficar mais rica, a classe rica só tem um caminho: inventar jeito de tirar direitos e dinheiro dos pobres. Só tem esse caminho. Não existe mapa do tesouro, né? Ali tem um dinheiro que você vai enricar se você pega. Não existe isso. Para você ter mais dinheiro acumulado, você tem que tirar de alguém. Então o rico, ele
cria situações para tirar do pobre, para poder acumular mais dinheiro no bolso dele, né? Então veja, para isto fazem de tudo, fazem qualquer coisa, usam pessoas, autoridades, políticos, chantagens, até guerras. Outra arma usada é a ciência do marketing, para deixar os pobres mais fáceis de serem lesados com todo tipo de desinformação e de alienação. Sempre conseguiram muito êxito com isto. Sempre. 7. Por outro lado, o pobre, querendo ser rico, ou pelo menos ser da classe média, ou no mínimo manter-se numa vida digna com sua pobreza, faz de tudo para não ser roubado pelos ricos. Fazem de tudo para não serem explorados pela ganância dos ricos. Isso é a luta. É isso que acontece, né? A Bíblia fala muita coisa sobre isto, inclusive que a causa de todos os males no mundo é o amor à ganância, é o amor ao dinheiro, às riquezas, é a prioridade ao lucro, ao capital, ao capitalismo, que, mesmo com outra nomenclatura, sempre existiu entre os seres humanos a exploração do homem pelo homem. Sempre. Jesus chega a dizer que é impossível a classe rica ser salva, que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha. Para um jovem rico, ele disse que só conseguiria seguir ele só conseguiria ser salvo se vendesse tudo que tinha e distribuísse com os pobres. Esta orientação serve até nossos dias. O problema não é a riqueza, mas o que leva uma pessoa a acumular tanto, mesmo sob a miséria dos outros. Outro dia, um político disse para os ricos, os banqueiros: para que acumular tanta riqueza, imbecil? É imbecil mesmo. Porque, além de prejudicar outras pessoas, isso não lhe realiza. Isso não vai lhe satisfazer. É imbecil mesmo. Está correto. Para que acumular tanta riqueza, imbecil? O Dalai Lama, né, fala mais ou menos isso. Quando ele diz que os homens passam o tempo todo acumulando riqueza e adoecem. E depois vão gastar toda a riqueza para voltar a ter saúde. Isso é imbecil. E nós somos imbecis, né? 9. 10. Zaqueu e os ricos que se tornaram cristãos na igreja de Jerusalém, no início daquela igreja, ao se renderem a Jesus, abriram mão do que sobrava e passou a distribuir aos pobres o que havia roubado e extorquido deles, de um jeito ou outro, usando todo tipo de artifício, legalizado ou não, pelas leis humanas ou de Deus. Então, essa é a nossa resposta para essa pergunta, né? A pergunta é: o que é luta de classe na Bíblia? Tá bom? Tá ok. E aí,